Olá, boa noite. Eu sou Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. Hoje, o Poder em Foco recebe a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Nassar Tebet. Ela é a primeira mulher a comandar a CCJ, a mais importante comissão do Senado. Simone Tebet é senadora pelo estado de Mato Grosso do Sul, eleita pelo MDB, seu primeiro e único partido. Boa noite, senadora. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Senadora, muitos protestos em países vizinhos ao Brasil, Chile, Bolívia, Equador, eleições conturbadas, contestadas. Em que medida esses protestos que hoje acontecem em países latino-americanos vão impactar o Brasil? Bom, eles já estão impactando. A classe política, hoje o Congresso Nacional, tem se debruçado sobre essa questão. Todos nós acompanhando o que está acontecendo nos países vizinhos. Primeiro, porque já aconteceu no Brasil em 2013. Segundo, porque no mundo globalizado como o nosso, nós tendemos através de redes sociais, nós estamos percebendo que a população conectada como está, tende a uma contaminar a outra ou uma interferir na outra. Então, nós temos hoje uma sociedade, não só brasileira, mas de toda a América, que está insatisfeita e está passando pelos mesmos problemas. É importante lembrar que o Chile tem muitas características do Brasil, como no próprio Equador. Todo mundo fala lá do preço da tarifa do metrô, quando em 2013 nós também discutimos aqui o preço da tarifa do transporte, sabendo que por trás nós tínhamos uma demanda muito maior. Desigualdade social, uma alta cobrança de tributos, de impostos no Brasil e também nesses países sem a devida contraprestação dos serviços públicos. Nós infelizmente não temos serviços públicos de qualidade. Consequentemente, se as características são parecidas, se as demandas são similares, são semelhantes, naturalmente que o que aconteceu no Chile está acontecendo no Equador e em outros países do mundo, até no Líbano, obviamente, que pode acontecer no Brasil. O que pode ser o gatilho no Brasil para esse tipo de manifestação? Eu acho que os gatilhos já existem. Mas quando eles vão ser disparados? Isso é uma incógnita, como foi uma incógnita a manifestação em 2013. Agora, nós temos mecanismos e instrumentos para conter, para impedir que isso aconteça. É mais do que urgente e premente que o Congresso Nacional coloque para votar os projetos realmente relevantes, que nós nos esqueçamos da pauta difusa e votemos aquilo que efetivamente importa para a população brasileira. Reforma tributária, com diminuição da carga tributária, desburocratização para que o nosso comércio, a nossa indústria possa voltar a crescer e a gerar emprego, que nós possamos, num pacto federativo, fazer com que a União repasse mais recursos para as mãos dos estados e municípios para que eles prestem serviços públicos de qualidade, saúde, segurança pública, educação, realizem obras de infraestrutura, moradia. Nós temos condições de mostrar para a população brasileira que nós estamos buscando alternativas para sair dessa crise econômica. O governo do presidente Jair Bolsonaro é um governo autodenominado liberal, tem uma equipe econômica liberal. Em que medida, na sua percepção, o liberalismo econômico responde a todas essas demandas que a senhora citou? Eu não acho que responda a todas. E não acho que nós temos que sair do 8 e passar para o 80. É preciso que nós entendamos que muitas vezes a saída está no centro. Eu sou favorável a uma política mais liberal. Eu sou favorável, por exemplo, a privatizações daquelas estatais que só estão dando, por exemplo, despesas ao país. Por exemplo? Mas sou radicalmente contra a privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e mesmo da Petrobras. Acho que não é essa a linha do governo. O governo entende que tem que privatizar tudo. É importante lembrar que a sociedade precisa, antes de tudo, a população precisa, antes de tudo,
saber o que está acontecendo com o dinheiro que é dela e o patrimônio que é dela, porque ele é público, e ela se manifestar. Então, é preciso ouvir as ruas e o que ela pensa a respeito disso. Na agenda liberal, eu caminho com a equipe econômica do governo federal. Acho que, por enquanto, eles estão acertando. Mandaram uma reforma da Previdência profunda, mas necessária. Os excessos, o Congresso teve a capacidade de tirar, BPC, trabalhador rural, diminuímos aquele tempo de contribuição, de idade da mulher que eles queriam igualar ao dos homens. Nós entregamos a reforma da Previdência, embora profunda, repito, necessária, mas tirando os excessos do que o governo federal nos propôs. Da mesma forma, agora, entendo que está certo o governo federal quando caminha na diminuição da máquina, na diminuição do gasto público. Mas isso não é suficiente, que é a sua pergunta. Por quê? Porque uma coisa é você olhar para dentro da máquina pública. Isso ajuda a fazer com que o Brasil não quebre e sinalize para o mercado, para a sociedade, para os estrangeiros que eles podem vir para o Brasil investir. Mas isso não tem a capacidade sozinho de gerar emprego e renda para a população. A senhora mencionou o novo conjunto de reformas que será tratado pelo Congresso a partir de agora. Um deles é um nome difícil, muita gente não sabe o que é, a população, Pacto Federativo, que é dividir corretamente entre cidades, estados e União o que cada um faz, quanto dinheiro cada um vai ter para fazer as coisas. E dentro do Pacto Federativo, o governo federal, do presidente Bolsonaro, tem dito que vai repassar mais dinheiro para estados e municípios, mas vai também propor a desvinculação de receitas, que é um nome difícil, mas é mais ou menos assim. Acabar com a necessidade de ter um percentual fixo de dinheiro para gastar com cada área. Eu tive acesso em primeira mão, quando tinha um pré-projeto há 4 meses atrás, desse pacote. Ainda estava sendo formulado pela equipe, a equipe econômica esteve no meu gabinete. Quando eu abri, e 80% do que estava ali eu concordava, eu vi os excessos. Falei, olha, peraí, isso aqui no Congresso Nacional não vai passar. Porque esse é o excesso que pode ser aquele gatilho que você falou, que vai levar a população à rua. A senhora está dizendo que saúde e educação é difícil desvincular. Por exemplo, nós temos inúmeros fundos. Isso. Fundos cujos dinheiro ficam parados ali porque eles têm um destino específico e muitas vezes não dá tempo ou não tem condições de ser gasto. Fundo penitenciário, só serve para reformar presídios e construir presídios. Isso. Ninguém quer construir presídios no Brasil. Então, você tem, às vezes, 80 milhões parados. Estou falando valores pequenos, até comparado aos bilhões. Fala-se que pode ter algo em torno de 70, 80 bilhões. Ninguém sabe ao certo quanto tem, se é só contábil ou se realmente tem esse dinheiro em relação a todos os fundos. Acho que tem que desvincular. Os fundos, se estão com dinheiro parado, esse dinheiro pode ser utilizado para resolver o problema da saúde da população, da educação, da segurança pública, utilizar para construir casas populares. Mas como é que você vai retroceder em avanços num país que tem, por exemplo, 11 milhões de analfabetos, né, que estão nas trevas do analfabetismo, 11 milhões de brasileiros acima de 15 anos na treva do analfabetismo, desvinculando o dinheiro do Fundeb. Ou seja, Fundeb, que é da educação. Que é da educação, dizendo que os estados, os municípios não precisam mais gastar 25% da sua receita com a educação. Ou mesmo em relação à saúde, com a precariedade do SUS. O argumento da equipe econômica, se eu não estou enganado, é assim: o Brasil é diverso, muito diferente do sul para o norte, do leste para o oeste. Algumas cidades têm poucas crianças, já não precisa investir tanto em educação, porque é uma cidade pequena que, enfim, não tem essa necessidade. Há casos em que as escolas são pintadas 2, 3 vezes por ano para o prefeito dizer que está gastando dinheiro com a educação. Em outras, precisa mais. Não seria melhor deixar o prefeito de cada local, os políticos de cada local definirem as prioridades uma vez que eles são eleitos? Em relação a tudo que não é essencial, eu não tenho dúvida, mas aquilo que é da essência e que falta para a população brasileira, que é saúde e educação, absolutamente não. Tem que ter um mínimo. Eu fui prefeita. Eu posso garantir que quem está pintando 2 vezes a escola, sob o argumento que não tem onde gastar, está com outra intenção que não a boa política. Porque ele pode aumentar o salário do professor. Não tem nenhum local que você possa dizer que o professor já ganha o suficiente, que não mereça um reajuste. Você pode qualificar este professor. Você pode investir em creches para crianças de 0 a 3,
que há aí toda uma meta a se alcançar, que nós ainda estamos distante dela. Então, falta dinheiro em qualquer município para a saúde e para a educação. E nós podemos desvincular em relação aos demais fundos. Né? Então, são esses excessos. Vou dar um outro exemplo que eu acho que é importante. Eu vi num primeiro momento que eles estavam discutindo até se iriam ou não desconstitucionalizar aquela reposição mínima salarial do salário mínimo da Constituição. Ou seja, se a inflação deu 0,1% oficial esse ano, o ano que vem o que nós somos obrigados a fazer? Reajustar, repor a diferença do salário do trabalhador em pelo menos 1%. Como é que eu tiro isso? Esse é um gatilho que levaria, por exemplo, a população à rua, e com razão. Entendi. Ou seja, para resumir, saúde e educação não se deve mexer, manter o percentual mínimo de investimento que cidades, estados e União têm. E, a meu ver, mais, em relação aos fundos constitucionais, diante dessa desigualdade regional entre o norte do país e o sul do país. Você tem fundos constitucionais para serem investidos no desenvolvimento dessas regiões. A senhora mencionou o salário mínimo. O salário mínimo é reajustado anualmente. Agora teve um reajuste de acordo com a inflação, agora para o ano que vem. Esse salário mínimo, na sua avaliação, deve manter essa regra que foi adotada esse ano de aplicar apenas a inflação? Ou a senhora acredita que o salário mínimo deva sempre ser reajustado acima da taxa da inflação? Esse seria o ideal. Esse seria o ideal, até para diminuir essa chamada desigualdade. Nós sabemos que quanto mais você aumenta, não só repõe, mas aumenta o salário mínimo, mais se aumenta o consumo, consequentemente gira a roda da economia e você gera mais emprego. Mas não acredito que nesse momento, no momento de crise econômica, nós vamos conseguir, num futuro muito próximo, fazer isso. Mas também o oposto é verdadeiro. Nós não podemos, sob o argumento de uma crise econômica profunda que nós estamos vivendo, fazer o que eles queriam lá atrás, que era nem a reposição inflacionária, porque isso é uma tensão social. E aí você vai no outro lado da moeda, né, Fernando? No Chile falaram assim, isso tudo aconteceu porque 1% da população mais rica detém 24% do rendimento do país. O Brasil, a desigualdade é maior. Reforma administrativa, a senhora mencionou também. Um dos pontos mais controversos é o fim da estabilidade para o servidor público. Não para o servidor que já está no emprego, mas para aqueles que vão entrar. A senhora é a favor ou contra? Desde que se garanta o direito já adquirido daqueles que entraram no concurso público, passaram pelo estágio probatório, que antes eram de 2 anos, agora é de 3 anos. E, portanto, que se preserve esses direitos, eu sou a favor do fim da estabilidade, mantida a estabilidade para as chamadas atividades típicas do Estado, que são aquelas atividades em que eu preciso dessa garantia para exercer a minha obrigação com a sociedade. Por exemplo, eu estou dando um exemplo, polícia. Ela precisa da segurança de que ela pode prender tanto a pessoa mais simples como a autoridade, que não vai acontecer nada com ela, que ela pode fazer uma grande apreensão na casa de um empresário, uma busca e apreensão, ou mesmo ela pode abordar uma pessoa com poder aquisitivo alto, que não vai acontecer nada com ela, porque ela tem essa estabilidade. Então, em relação àquelas atividades típicas em que há necessidade dessa proteção, que não é para o servidor, é para que o servidor cumpra bem a sua missão, ressalvado isso, eu sou a favor do fim da estabilidade para o futuro. Entendi. A senhora acha que esses projetos, já estamos agora no mês de novembro, haverá tempo suficiente para que eles sejam apreciados, ao menos em parte, no Senado? E qual é, no seu entender, a execuibilidade para aprovar esses projetos na Câmara também no ano que vem, que é um ano eleitoral, eleições em cidades no Brasil inteiro? Olha, diferente da reforma da Previdência, em que a pauta era única, estava todo mundo, os olhos do Brasil, da imprensa, de todos nós estávamos voltados para a reforma da Previdência. Por mais difícil que fosse o conteúdo dela, nós sabíamos e tínhamos certeza que ela ia ser aprovada. Tirando os excessos, mas ia ser aprovada. Agora nós estamos numa outra situação. Você tem razão quando lembra alguns pontos. Primeiro, a pauta é difusa. Não é só pacto federativo, é pacto federativo, reforma administrativa, diminuição da máquina em relação à PEC emergencial e tudo mais. Fora a reforma tributária, essa
a mais urgente de todas elas, que provavelmente fique essa sim para o ano que vem, reforma tributária. O que vai acontecer, a meu ver, pelo sentimento que eu tenho da casa? Que dos projetos, aquilo que tenha quase que a unanimidade, porque tem muita bondade também. Essa tem condições, porque nós temos, por acordo de líderes, condições de quebrar todos os interstícios. Nós podemos, em uma semana, aprovar uma PEC, uma emenda constitucional, se isso for benéfico para o país e tiver unanimidade. Mas será que tem essa unanimidade? Em relação ao pacto federativo, tem alguns pontos que sim. Então, naquilo que houver relativo consenso, vai caminhar muito rápido. Fora isso, você foi feliz. A pauta é diversa, é difusa. Nós temos o ano que vem um pleito eleitoral, nós temos questões que têm divergência ideológica, a esquerda pensa de um jeito, a direita pensa de outro, então provavelmente isso vai se arrastar. Mas de qualquer forma, o importante é que esse pacote vindo do governo, ele entra e ele não precisa automaticamente, primeiro sair como está, e isso não vai acontecer. Normal. Vai haver a digital do Senado Federal, dessa vez começa pelo Senado. O Senado vai poder fazer nesse pacote o que não pôde fazer na reforma da Previdência. Que foi feito pela Câmara. Que criar uma PEC paralela para colocar ali aquilo que nós gostaríamos. Esse é um ponto. Então, ali agora é a Casa da Federação. Naquilo que for proteção dos municípios e dos estados, o governo vai sempre poder contar com o Senado Federal. Eu acho que isso é um ponto. E o segundo ponto que eu acho importante é não criar essa expectativa para a sociedade, para o mercado, e o governo também não criar essa mesma expectativa de que, do que for apresentado, tem que ser tudo aprovado e tudo aprovado o mais rápido possível. O que nós avançarmos esse ano já é um ganho, porque nós já aprovamos a reforma da Previdência. Ela mencionou várias vezes a necessidade de haver consenso, de encontrar pontos de equilíbrio entre o que pensam as diversas correntes. O governo do presidente Jair Bolsonaro conseguirá ajudar a construir esse consenso? O governo, sim. O presidente, infelizmente, não. Eu acho que o governo tem uma equipe muito competente, uma equipe que começou muito técnica, hoje já começa a entender como é que funciona o Congresso Nacional. O ministro Guedes já não é mais o mesmo. Quer dizer, ele veio só com um discurso conosco mais técnico, né? Tratando de economia, e hoje ele discute política, ele discute procedimentos. É interessante a evolução. E eu falo porque eu estive com o ministro recentemente. Da mesma forma, o ministro Sérgio Moro, o governo tem uma equipe muito boa. A ministra do Agronegócio, Tereza Cristina, que é do meu estado, tem feito um bom trabalho. Então, o governo, sim, o governo tem conseguido fazer a interlocução. O problema é quando o presidente, de vez em quando, resolve tuitar, né? Aí a gente fica numa situação um pouco mais delicada, usa as redes sociais e, às vezes, cria um ruído, vamos dizer assim, nessa comunicação com o Congresso Nacional. O que a senhora recomendaria ao presidente Jair Bolsonaro? Primeiro, cuidar ele mesmo da sua própria rede social, né? Quer dizer, quem fala pelo presidente é ele mesmo. Acho que os filhos têm que entender que, por mais que amem o pai e queiram proteger o pai, nesse momento, pelo menos por 4 anos, é, antes de tudo, um presidente da República. A senhora é filiada ao MDB, seu primeiro e único partido. Antes chamava PMDB, agora voltou a ser MDB. De que forma o MDB deve se comportar de agora até o final do governo Bolsonaro em relação às pautas do governo? Ele deveria se comportar como se comportou num passado em que provavelmente poucas pessoas conhecem ou se lembram, né? Nos momentos mais difíceis da história do Brasil, quando não se aceitava nem criação de partidos, foi o MDB, no momento de ditadura, que abrigou todas as correntes ideológicas e avançou no processo democrático, que ajudou na Assembleia Nacional Constituinte, que entregou a Constituição, uma Constituição cidadã para o país, e sempre utilizando-se do diálogo, da moderação, do equilíbrio, da boa política.
Infelizmente, num passado recente, o MDB rasgou a sua história, passou a ser um partido fisiológico, do toma lá da cá, do presidencialismo de coalizão, onde tem governo ele estava dentro, desde que se desse ministérios de porta fechada. Portanto, ajudando de toda sorte, e infelizmente, para que a corrupção no país chegasse aos patamares de ser considerado acima da média de qualquer país civilizado do mundo. A forma como o MDB hoje tem condições de ajudar o país é voltando às suas origens, fazendo o papel de centro democrático, no momento de polarização, né, chamando para o diálogo todas as correntes ideológicas, para não deixar essa corda, inclusive, arrebentar, e contribuir com a pauta verdadeiramente progressista e que gere desenvolvimento para o país. Não votar apenas porque está no governo. Tem que ser, a meu ver, um partido independente para ajudar o governo federal a acertar. E naquilo que porventura o governo estiver errando, ter a coragem de dizer. O MDB recentemente elegeu uma nova direção. Muitos dos integrantes do MDB são pessoas que têm uma carreira já muito longa na política e no próprio partido. Quem olha de fora não viu muita renovação. Tem como o MDB realmente se renovar? Tem como. É importante lembrar que o MDB é hoje ainda o maior partido do país. E um partido regionalizado, é um partido municipalista, é o partido que mais tem prefeituras, vice-prefeituras e vereadores. E o MDB não é a sua cúpula, o MDB é a sua base. São mais de 1 milhão de filiados. O MDB, quando você vai no interior e conversa com os MDBistas, com os filiados, com aqueles que fazem parte da executiva e do diretório, eles não querem esse MDB fisiológico do toma lá da cá. Eles querem um MDB que contribua para a pauta de desenvolvimento do país. Quando o deputado federal Baleia Rossi foi candidato, houve uma tentativa e um pedido, principalmente do MDB do Sul, de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, de que eu colocasse meu nome como candidata numa chapa de oposição. Exato. Eu tive uma conversa com o deputado Baleia, vi que ele não ia abrir mão e não queria dividir ainda mais o partido. Então, disse isso para ele. Falei, deputado, fique tranquilo, eu não vou competir com o senhor, porque eu não acho que agora é um momento de divisão. O senhor tem o meu benefício da dúvida. Eu espero que nos próximos meses o senhor faça a diferença, recupere a história do MDB e faça o MDB se reencontrar com a grandeza de sua história. O que significa, né, se posicionar como o maior partido do centro num momento de tantos muros, de tanta polarização, de tanto radicalismo, no momento em que a sociedade e a política precisa voltar ao centro. Queria até voltar um pouco para as reformas. Eu estou gostando desse papo de política, mas a gente fala um pouco depois. Vou voltar um pouco para as reformas e perguntar da reforma tributária, que a senhora disse que é tão importante, tão urgente. Todos nós sabemos que ela vai ficar para o ano que vem, 2020. Que itens agradam a senhora nas propostas de reforma tributária já presentes tanto no Senado como na Câmara? É importante lembrar que os dois pilares que nós tratamos, a da Previdência e essa agora da reforma administrativa e do Pacto Federativo, são pilares que estão muito ligados à questão dos gastos da máquina. Portanto, algo que resolve um problema interno, fundamental para que o Brasil não quebre, fundamental para uma sinalização. Mas eles não são capazes, com exceção de um outro ponto do Pacto Federativo, de resolver o problema da geração de emprego e renda, que é o grande problema do Brasil, que está fazendo com que a gente volte a ter um número vergonhoso de miseráveis. Nós estamos aí com 12 milhões de desempregados e a história, os números estão aí. Então, eu quero primeiro deixar claro, a reforma tributária é a principal das reformas, ela é urgente. Onde está o problema e por que ela foi para o ano que vem? E daí é que eu respondo a tua pergunta. É que a reforma ideal, ela dificilmente passa no Congresso Nacional. Então, nenhuma, né? Nós temos que ter a consciência de que é preferível uma reforma razoável, uma reforma que passe a não ter reforma nenhuma. Toda vez que se tenta incluir na reforma a unificação de impostos, incluindo os impostos estaduais e municipais, principalmente ICMS e ISS, a reforma ela morre na praia. Isso. Avança, na hora de votar,
ela é arquivada. Então, o que eu acho que são duas coisas que o governo podia fazer agora, e eu acho que teria até um consenso, que era um pouco a linha do governo federal. A unificação dos impostos federais, se são 4, se são 5, se vai colocar a CSLL ou não, PIS, COFINS, IPI, se vai incluir outros ou não, isso não é o problema agora, o governo diria. Seria a unificação, um grande IVA, que é o chamado IBS, unifica-se os impostos num único imposto e desburocratiza-se. Ao se desburocratizar, você fala assim, mas o que isso significa no meu bolso? Nós não temos ilusão, nesse momento a reforma tributária não vem para diminuir a carga tributária, mas também ela não pode vir para aumentar. Primeiro, não cabe aumento de imposto, isso no Congresso não passa. Criar imposto novo, esquece. Imposto sobre transações financeiras, como se falou? Imposto, zero a chance. Hoje, zero. Ano que vem é outra história, não há chance. A unificação de impostos federais com desburocratizar, fala assim, mas no que isso pode gerar emprego? Que está provado por estatísticas e por estudos que a burocracia no Brasil, ela tem um custo tão elevado para o comerciante, o empresário, que é quem gera emprego, que o que ele paga de contador, de administrador, de advogado, a estrutura que ele precisa ter para entender da lei e conviver com a sua burocracia, chega muitas vezes a ser maior do que os encargos trabalhistas que ele tem, muitas vezes. Então, se você desburocratiza, você gera economia para o empresário comerciante. Consequentemente, o que ele vai fazer? Ele vai investir no seu comércio e na sua empresa, o que significa emprego, geração de renda. Senadora, todo mundo é pessimista em relação a essa reforma, diz que é muito difícil encontrar qualquer tipo de consenso. A senhora, de 0 a 10, no ano que vem, acha que é qual a chance de sair a reforma tributária? Qual reforma? Né? Quer dizer, então, alguma reforma? Alguma reforma? Não, alguma reforma eu daria no mínimo um 7. É mesmo? A senhora está otimista, então? Se o governo entender, como a princípio, a última conversa que eu tive com o ministro, de que e colocar ICMS nesse momento, nesse bolo, não e pensando, vamos fazer uma reforma ano que vem, nem que em 2021 tenhamos que fazer outra reforma tributária, em 2022 outra, nós temos condições. Um passo de cada vez. Então, senadora, o Senado é uma casa masculina, 69 senadores, 12 senadoras. Como é estar nesse ambiente e fazer política lá? Enfrentar um leão por dia, né? A bancada feminina tendo, com exceção da pauta hoje mais relacionada ao combate à violência contra a mulher, que isso a gente tem unanimidade, né? A bancada, os senadores de um modo geral, sempre estão prontos para acompanhar e votar projetos relevantes, como foi a criação, né, de tipificar como crime o feminicídio e outras pautas. A gente tem realmente que buscar ser melhor para muitos acharem que nós somos iguais. Teve algum episódio que a senhora se lembra que a senhora sentiu que, por ser mulher, estavam impedindo a senhora de fazer alguma coisa no Senado? Não, mas tem um dado interessante que foram algumas senadoras, não vou citar o nome, mas que levantaram, que me chamou a atenção, e elas reclamam, e é verdade. A gente é muito mais interrompido naquilo que está falando, quando está falando até numa reunião de líderes, não numa tribuna, porque você tem um prazo, ninguém pode ir, mas quando está numa conversa informal, onde está se discutindo e debatendo as questões mais relevantes, parece que a nossa opinião ela é secundária. Isso não sou eu que estou falando, isso é um discurso geral e não é mimimi ou discurso de coitadinha. Eu não tenho esse discurso, eu sempre enfrentei, eu fui a primeira, infelizmente, eu não gosto de dizer isso, mas fui a primeira mulher prefeita da minha cidade, fui a primeira vice-governadora, a primeira líder mulher da maior bancada do Senado, que foi o MDB, né? Hoje a primeira mulher presidente da CCJ, numa casa secular, né? Uma casa de quase 200 anos, isso no pleno século XXI. E só isso já mostra o quanto que nós temos que evoluir. E o quanto foi fundamental a decisão do Supremo recente, que já valeu para a eleição passada, dizendo o seguinte: olha, tudo bem, a lei estabelece que os partidos têm que ter 30% de mulheres, mas peraí, precisa também as mulheres terem 30% de tempo de televisão na campanha e 30% do dinheiro do fundo eleitoral. Essa foi uma medida. O que mais pode ser feito para que as mulheres tenham uma participação maior na política brasileira?
os dirigentes dos partidos investirem nas suas fundações, cada partido tem a sua, em capacitação dessas mulheres. A gente vê muito, o MDB tem a Fundação Ulisses Guimarães, que ela vai atrás de mulheres para dar palestras, para mostrar a importância da mulher na política e o nosso papel de parlamentar também, né? Antes de tudo, no meu caso, eu defendo o Mato Grosso do Sul, mas além de tudo, e principalmente eu tenho que ter consciência que eu sou uma das poucas mulheres na política. Então, é preciso que também saia da bancada feminina esse discurso da importância da participação da mulher na política brasileira. A senhora mencionou, a senhora foi vice-governadora de Mato Grosso do Sul ao lado do governador André Putinelli. Ele acabou sendo preso por suspeita de lavagem de dinheiro. A senhora não se interessou, não quis ser candidata no lugar dele ao governo de Mato Grosso do Sul, por quê? Porque eu fui eleita senadora. Eu tinha sido eleita deputada estadual, fiquei só 2 anos e tive que ser candidata a prefeita da minha cidade. Então, eu já havia interrompido lá atrás um período de um mandato que eu tinha sido eleita e não cumprido na integralidade, porque em seguida eu ganhei a eleição para a prefeitura. Depois eu fui eleita prefeita, reeleita prefeita, e tive que sair no meio do segundo mandato, porque houve um chamamento para que eu fosse vice. Quando eu me elegi senadora, eu assumi um compromisso de ficar 8 anos. Quando houve essa situação e o governo falou, o MDB falou, agora é você candidato, eu disse não, eu tenho um compromisso com a população de Mato Grosso, eu preciso encerrar o meu mandato de senadora. Eu fui eleita para 8 anos e vou ficar 8 anos como senadora da República. E a senhora tem como meta disputar o governo de Mato Grosso do Sul? Não faz parte dos meus planos. Eu tenho o objetivo de cumprir bem a minha missão. Acho que nós estamos passando por um momento muito difícil da história do Brasil. E vou aí, de vez em quando, né, fala assim, você é otimista, né? Eu dei nota 7 em relação à reforma tributária. Deixa eu ser um pouquinho pessimista, então. Né? Em política, 24 horas é muito tempo, que dirá 3 anos. A gente não pode nem falar nesse momento de crise que nós estamos vivendo, onde os ponteiros da política agora não se medem mais em dias, mas em minutos e segundos, eu não sei se teremos 2021 e 2022, que dirá 2023. Então, essa é uma discussão que a gente só tem que travar mais para frente no período eleitoral. Mas não é ilegítimo que um político tenha sonhos de disputar outros cargos. A senhora se enxerga daqui a alguns anos disputando outros cargos? Eu me enxergo daqui 3 anos, se eu tiver tido e exercido um bom mandato, se eu tiver, pelas pesquisas, condições de ser candidata à reeleição ao Senado Federal. Já que a senhora falou do Senado, a presidência do Senado estará em disputa em fevereiro de 2021, ou seja, falta pouco tempo, pouco mais de um ano. A presidência do Senado é um local que deve ser ocupado pelo MDB, que é uma das maiores bancadas? Fernando, eu acho que a presidência do Senado, lembrando que o Senado é a casa o mais alto casa do parlamento brasileiro, e o parlamento é a casa mais democrática, onde ali você tem uma série de posições de representantes, todas as matizes ideológicas e tudo mais, ela tem que ser ocupada por alguém de excelência. Alguém que realmente esteja à altura do momento em que nós estamos vivendo, de crise, e que represente a vontade da maioria dos parlamentares. A senhora se dispõe a disputar? Olha, eu vou contar muito rapidamente um episódio que aconteceu comigo. Quando eu fui candidata dentro da minha bancada à presidência do Senado, disputei contra Renan Calheiros, eu deixei muito claro naquele momento em que a presidência do Senado não era um fim em si mesmo para mim. Tanto é verdade, e isso depois pode ser atestado por todos os líderes, quando eu perdi dentro da bancada para o Renan, por 7-5, eu fui chamada por todos os pré-candidatos, de um senador Álvaro Dias, Tasso Gereissati, Espiridion Amin, Major Olímpio, todos, e com exceção de 2 ali que falaram que a princípio que não se expunha, e eles me disseram o seguinte, sai do partido e você é a nossa candidata única. E eu disse para eles, espera aí, a presidência do Senado não é um fim em si mesmo, eu não posso sair de um partido só para ser candidata. Eu quero que o Senado, que um dia eu tive o prazer de ver meu pai presidindo como presidente do Senado, né, esteja ali alguém que represente aquilo que a sociedade quer. Foi por isso que eu fui numa disputa com o Renan, não para ser presidente por ser presidente, mas eu fui para cumprir uma missão
de renovação dentro da casa. Então, a resposta é, a maior bancada, se puder, sim, tem que disputar a presidência do Senado. A senhora vai apresentar seu nome de novo, talvez? Nós temos excelentes companheiros. Nós temos, inclusive, senadores que estão chegando. Nós temos desde o senador Airo Berger, que já está como meu em mandato. Nós temos o senador Confúcio, Márcio Bittar. Nós temos nomes que engrandecem a bancada e que muitas vezes nem a sociedade sabe. Por quê? Porque, infelizmente, só os nomes daqueles que se deixam corromper é que muitas vezes estão nas páginas dos jornais. Senadora, tem uma discussão sobre se seria bom ou ruim permitir a reeleição de presidentes da Câmara e do Senado na mesma legislatura. Hoje em dia é necessário que troque a legislatura, ou seja, os atuais presidentes, Rodrigo Maia na Câmara, Davi Alcolumbre no Senado, não podem ser reeleitos. Qual a sua opinião sobre essa regra em vigor? Ela tem uma lógica. Por que ela não pode ser no mandato, na mesma legislatura, mas pode ser na legislatura seguinte? Da mesma forma em que, porque um chefe de executivo, se for candidato a um outro mandato, de um outro cargo, ele tem que sair desse mandato para poder disputar, por exemplo, o Senado. Por quê? Para você não se valer da estrutura que tem, Entendi. Para com isso não assediar de forma ilegítima. Ou seja, é uma boa regra. Eu acho que é uma boa regra. Muito bem. Senadora, vamos falar um pouco de costumes, já que está tão em voga nesse governo. Como a senhora se descreve ideologicamente? É liberal? É conservadora? Difícil dizer, né? Depende do assunto. Eu acho que eu tenho uma posição tão de centro que eu consigo visualizar as coisas boas, coisas positivas e negativas, seja na questão econômica do liberalismo ou não, seja na pauta de costumes. Por exemplo, embora seja feminista, tenha muita facilidade com essa pauta mais progressista em relação a costumes, eu tenho dificuldade, por exemplo, em aceitar a extensão da liberação do aborto, a não ser naqueles casos previstos na Constituição. E eu falo isso, as feministas saem matando, mas como, Simone? Logo você, que foi a primeira em tanta coisa, que luta pela pauta feminina, tem dificuldade em defender essa bandeira. Da mesma forma, por exemplo, a descriminalização das drogas, né? A sociedade brasileira está, não para uso medicinal, isso é uma outra questão, muito diferente. A sociedade está preparada, esse jovem está preparado, tem um nível educacional, como existe nos países europeus, para que a gente possa, por exemplo, estar descriminalizando e legalizando a maconha, daí partiria para outras. Então, eu acho que são questões extremamente complexas que eu confesso que tenho grande dificuldade. Fora isso, né, eu me entendo progressista. Então, aborto, a senhora é contra que seja ampliado o escopo que existe hoje em lei em casos em que é permitido o aborto. A não ser em casos de crianças anencéfalas, né? Certo. Crianças que nascem já considerado pela medicina, sem o cérebro, consequentemente, que não sobreviveriam de forma alguma. Entendi. E drogas, a senhora também acha que é muito difícil no Brasil, no ambiente atual, fazer uma liberalização. Mas deixa eu problematizar um pouco. Vários países aqui já discutem isso. O Uruguai já liberou. Nos Estados Unidos, metade dos estados americanos já liberou de alguma forma o uso da maconha. Não seria o caso de o Brasil começar a discutir isso? A discutir, sim. A discussão, eu acho saudável, acho que, aliás, esse é o papel do Congresso Nacional. As pessoas às vezes não entendem, né, como vou repetir a história dos ponteiros, né? O ponteiro do tempo, da necessidade das pessoas hoje é em segundos. E o ponteiro, muitas vezes, numa democracia da política, é em horas. Há uma grande diferença, né? O ponteiro das horas ele é mais lento. Por quê? É justamente porque numa casa democrática, por que existem tantas comissões, por que existem tantas votações? Porque um projeto que entra, seja ele qual for, ele é legítimo. Qualquer projeto, até o pedido de legalização do aborto, ele é legítimo que entre dentro do Congresso Nacional. Mas para que o Congresso Nacional possa, num amplo debate com a sociedade, com os parlamentares, amadurecer a ideia e avançar ou não em relação a essa pauta. Esse projeto, no caso da descriminalização da maconha, ele deve ser debatido pela juventude dentro do Congresso Nacional, por nós. E no momento certo, obviamente, muitos podem até mudar depois de amplo debate de ideia. Mas hoje, nesse momento, eu tenho dificuldade em avançar. Como que a sua religiosidade pessoal influi nas suas decisões? E a senhora é uma pessoa religiosa? Eu sou católica, estudei em escola
no ensino fundamental, eu estudei em colégio de freiras, salesiano, e também o ensino médio no Colégio Dom Bosco. Mas eu diria que nós somos fruto do meio. Não há como você não trazer, desde os seus ancestrais, da sua cultura, eu que sou neta, por exemplo, de libaneses, até a forma como você convive em sociedade com amigos, a sua religião, para dentro daquilo que você é. Né? Mas a minha posição, a minha formação, né, hoje é muito mais numa visão de sociedade, de quem já vivenciou como prefeita, como deputada e hoje como senadora, conhecendo a realidade social do país. Mas é óbvio que a gente carrega com a gente. Não tem como os nossos ensinamentos dentro de casa, fora de casa, e obviamente que a religião, ela faz parte da nossa vida. Muitos prédios públicos no Brasil mantêm símbolos religiosos, em geral um crucifixo. Há um grupo de políticos que critica esse costume. Qual é a sua opinião a respeito? Eu critico quem critica. Eu acho que nós temos muito mais coisas importantes para fazer do que ficar criticando, né? Embora o Estado brasileiro seja laico, e por ser laico, ele também permite a manifestação de religião, seja ela qual for. Então, da mesma forma como eu defendo o crucifixo, por exemplo, no gabinete de um ministro que seja católico, eu também tenho que respeitar um Buda, para quem tem um posicionamento religioso mais oriental. Eu acho que isso é saudável. Aliás, o Brasil sempre foi um país diferenciado, porque enquanto o mundo briga por questões religiosas, sociais, de cor da pele, né, o Brasil sempre foi múltiplo na sua convivência. Isso é o que há de mais belo no Brasil e que, infelizmente, agora com esse radicalismo, essa polarização, isso tem nos diminuído enquanto nação. Né? Nós sempre fomos uma... Organização das Nações Unidas. Todas as bandeiras estavam perfilhadas, ideológicas, religiosas, e hoje se queimam essas bandeiras em nome de um radicalismo. Né? É lamentável. Não é nem a discriminação só, parece que é uma luta contra quem pensa diferente, contra as minorias, contra os homossexuais, contra as religiões afrodescendentes que não são cristãs, como se o Brasil não tivesse sido e é o que é graças a essa mistura. Né? Então isso é muito triste. Senadora, quais são os melhores e os piores ministros do atual governo federal? Bom, os piores eu vou deixar para a imaginação de quem está nos assistindo, acho que cada um tem o seu. Mas os melhores, sem dúvida nenhuma, não nessa ordem, mas pelo menos eu citaria 4, não na ordem. É o ministro Paulo Guedes, o ministro Sérgio Moro, o ministro Tarcísio, que é da infraestrutura, e a ministra Tereza Cristina são, sem dúvida nenhuma, 4 ministros que eu tenho admiração. A senhora mencionou o ministro Sérgio Moro, ele está promovendo o que se chama pacote anticrime, um conjunto de leis que o Congresso vai analisar, está começando a analisar. Qual é a sua opinião sobre o pacote enviado para o Congresso? Ele já está no ponto para ser aprovado ou tem que ser muito alterado? Ele já deveria ter sido aprovado, a meu ver, na Câmara, para que o Senado pudesse se debruçar, retirados os excessos. Que excessos são esses? Como a Câmara não fez, o Senado clonou os 3, uma senadora, já está na CCJ, e um deles já foi aprovado e foi para a Câmara, que é criminalizar o Caixa 2. Ou seja, você fazer campanha e não declarar com dinheiro vindo, seja lá de onde for, lícito ou ilícito, não declarado, passa a ser crime. Eu havia feito um compromisso com o ministro que assim que votasse a reforma da Previdência, nós pautaríamos o pacotão dele, o maior, dos 3 projetos, que é o que trata, de uma forma geral, de uma série de questões. Esse projeto já foi lido na CCJ, agora no dia 13 vai ser discutido e votado. Um excesso, me perguntou, né? Por exemplo, a excludente de licitude. Exatamente. A excludente de licitude, que nem precisa estar lá. Porque o policial, se está de necessidade ou legítima defesa, ele já tem o amparo da lei. Você colocar dessa forma seria num país onde já tem tantos atritos entre a população e a própria polícia, eu acho que até você fragiliza a própria polícia, ficaria os holofotes muito voltados. O senhor já falou para o ministro Sérgio Moro que talvez isso tenha que sair? Falei. Como ele reagiu?
Não, ele reagiu, ele disse o seguinte, o importante é que a essência do projeto seja preservada. Nessa questão de prescrição, de aumento de penas, de reestruturação, e ele falou que só que não se mexendo na essência, o importante é que a pauta avance. Os políticos, em geral, têm sido muito criticados nos últimos tempos. Uma das propostas que se faz é para reduzir o número de deputados, são 513 hoje, e reduzir o número de senadores, são 81 hoje. Qual é a sua opinião sobre isso? Acho que todo debate é importante. E eu posso falar com muita tranquilidade o que eu vou dizer agora, porque se eu for candidata, daqui 3 anos, eu sou candidata numa vaga só. Isso. Então, ainda que diminua em 1/3 o número de senadores, porque todos que estão assistindo sabem que em 4 anos se vota para 2, depois na outra se vota para 1. Cada estado tem 3 senadores. Tem 3 senadores. Só que numa eleição se vota para 1 só, na outra eleição se elege 2. Eu vou para a vaga, se eu fosse candidato ou for, para uma só. Mais difícil. Que é mais difícil. Mas eu posso, por conta disso, porque essa lei não me atingiria, dizer que no caso do Senado, você mexe na essência da forma do Estado federado. Aí eu acho que você tem que reestruturar tudo. Na Câmara é diferente, porque na Câmara você tem 513 e cada Estado tem um número diferenciado de deputados de acordo com o tamanho da população. Então você reduz proporcionalmente e ali você não prejudica a federação nessa conta. Mas em resumo, o senhor é a favor ou contra? Eu acho que é importante discutir e é possível sim se reduzir o número de deputados federais. Não no Senado. O Senado, acho que a gente precisa entender a essência dessa formação e daí fazer uma discussão. Entendi. Senadora Simone Tebet, queria agradecer muito pela sua presença aqui e gostaria de agradecer a todos que nos assistiram, a você, telespectador, que acompanhou o Poder em Foco até este horário. Lembro que o Poder em Foco poderá ser visto também nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. E no domingo que vem, logo depois do programa Silvio Santos, terá mais um Poder em Foco, sempre conversando com grandes personalidades do ambiente do poder. Eu espero a todos vocês aqui domingo que vem. Uma boa semana a todos.